Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo BTG Pactual Agro Logística, é o BETAL 11. Vamos também fazer aquela análise financeira através dos seus informes mensais estruturados, tá? Então fique conosco aí se você gosta desse assunto. Se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixe aí o seu like. É tudo de graça, mas você ajuda muita gente a continuar nosso trabalho aqui no YouTube também. Vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram e também o link lá para você conhecer a nossa área de membros, né, e se tornar membro aí do canal. Vamos lá então. BTG Agrologística, fundo de agrologística, né, voltado aí para o agronegócio. A gente tem feito acompanhamento aqui mensal do fundo, né? Então não vai deixar de ser diferente esse mês. O fundo que publica seu relatório normalmente no final do mês subsequente ao que ele se refere, né? Esse aqui então é o relatório de agosto. Acabou de sair aí né, alguns dias, então a gente está fazendo aqui a leitura na íntegra, atualizada. E para quem já conhece o fundo, ou para quem não conhece, é um fundo que investe aí na área logística da cadeia do agronegócio, né? Algo bem escasso, bem ruim dentro do nosso país, não dá conta, né? Acho que em torno de 35% só da produção tem onde realizar armazenamento. Então, isso limita aí o desenvolvimento, inclusive, do segmento do agronegócio, né? Então, o fundo investe nesse segmento bem precário, né? Bem carente aí de imóveis. Tá? O fundo tem desde fevereiro de 2021, administrado e gerido pela BTG Pactual, tem uma taxa de administração de 1,10% sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado. Ele é sobre o valor de mercado porque ele integra aí o IFIX. Tá? Quantidade de emissões só fez uma, né? Só apenas uma emissão. Código de negociação na bolsa BTAL11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Inclusive, se você for investidor, compartilhe com a gente. Se você está aí, qual é a percentual da sua carteira, se você está aproveitando, o fundo está em queda, inclusive. Hoje fechou a menos de R$ 86, né? Então, fale conosco se você gosta do fundo, se você está aproveitando aí o preço um pouquinho abaixo aí do valor patrimonial, tá? Eu não sou cotista do fundo. Bom, vamos lá então aqui os destaques financeiros. O fundo que está aí, valor de mercado 518 milhões de reais, o valor de mercado aí fechou agosto a 86,50, está um pouquinho abaixo disso, né? E o valor patrimonial 625 milhões de reais, 104,50, em torno de 20% aí abaixo, né? Rendimento distribuído foi 71 centavos, então esse rendimento já é anunciado no último dia 20, né? E pago no dia 27. Fundo que anuncia seus proventos aí próximo ao 16º, 15º dia útil do mês. Dividend yield analisado 9,8% e quase 45 mil investidores. Prazo de duração média dos contratos 8,8 anos. Ele tem 2 CRIs na carteira, né? Então não conta nesse prazo, claro, né? Número de ativos 11, sendo 9 imóveis, né? E a liquidez média no mercado secundário em torno de R$ 900 mil aí diários. Todos os contratos são atípicos e a capacidade estática do fundo mais de 450 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Bom, mais para baixo aqui os comentários do gestor. A gente verifica aqui que o fundo, então, né, já como a gente já falou, anunciou 71 centavos por cota. Ele teve uma receita de 5,2 milhões, 88 centavos por cota. E após as despesas, aí o resultado foi de 4,6 milhões, 78 centavos por cota. Então, fez aí uma distribuição abaixo do resultado, né? Então, é importante aí, o fundo, alguns meses estava fazendo aí distribuições acima do resultado. Então, é importante também fazer o caixa agora, né? E atualmente ele está aí com 16 centavos de rendimento, resultado, né, a ser distribuído, aí, resultado acumulado. Bom, e ele ainda fala que a inadimplência do grupo Serpasa ainda está perdurando, né? O fundo também ficou inadimplente no mês de agosto. Então tá aqui, o fundo diminuiu um pouquinho aí os seus rendimentos, né? Inclusive, se ele permanecesse na mesma sequência aí de resultados recorrentes, seria muito menor do que isso aqui, né? Era até a nossa previsão aqui, mas o fundo aí surpreendendo
fez aí um resultado interessante nesse mês de agosto. E foi o menor provento distribuído, acho que desde o início, tá? Pelo que eu acompanho aqui, o Beta 11 é o menor provento, inclusive pode ser até justificativa aí da queda no mercado, já que, né, a maioria aí dos assuntos de mercado, normalmente queda de FII é sinônimo de queda de resultados. Bom, portfólio aqui do fundo, ele tem então dois CRIs aí na carteira, né? Como eu já falei, tinha um pouquinho mais para baixo. Tem aqui a Confrio, Aqua Capital, antiga Confrio, recomprou o controle acionário da companhia 6 meses após ter vendido a fração para a América Cold. Então, assim, aqui é só um assunto em relação a um dos inquilinos, né? Então, a Confrio opera no setor de armazéns refrigerados, com foco no agronegócio, com faturamento aí de 400 milhões de reais, tá? Então, é umas empresas que faz aí, né, operações dentro do segmento do agronegócio na parte de logística, né? E aqui ele fala sobre o CRI Serpasa, não realizou o pagamento mensal dos juros de agosto, né? Foi um comprometimento, inclusive, da companhia, né? Que está esse saldo em setembro, tá? Então vamos acompanhar aí para saber se sai algum fato relevante sobre o pagamento aí dos juros do CRI Serpasa, né? Inclusive é um dos que tem feito aí a receita, né, ter uma queda nesses últimos meses, tá? Bom, aqui ele fala também sobre o segmento, né? Então fala sobre a logística e infraestrutura. Depois dá uma lida aí, baixa esse relatório gerencial, né? Tem tudo o histórico aqui, estudo da FGV, né? Então é importante você entender um pouquinho do cenário aqui agronegócio voltado para o setor de logística, que é algo realmente muito carente, né? Inclusive algumas, como tem safra recorde no Brasil, né? E tem tido nesses últimos períodos aí, essas últimas safras, muita coisa aí tem sido desperdiçada, né? Por conta do escoamento, né? Tem que ser acelerado porque não tem onde armazenar, acaba prejudicando aí a questão do escoamento dos produtos, principalmente da soja, né? Que é onde tem está concentrado ali dentro de uma região que tem pouca capacidade de armazenamento. Dentro do cenário macro, ele fala aqui sobre a alta da inflação, né? Então tem aqui todo um cenário de agosto, né? O Índice Nacional de Preços fechou com alta de 0,23%, já aí está com um acumulado de 4,61% nos últimos 12 meses, né? Então teve uma elevação, estava em 3,99, né? Após o anúncio de agosto, subiu para 4,61 aí o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Bom, aqui é a rentabilidade do fundo, né? Então a gente vai partir um pouquinho mais para baixo na composição do portfólio. A gente vê aqui que o fundo da maioria tem imóveis, né? Dos 625 milhões de patrimônio, ele tem aqui 454 imóveis, 188 em CRIs, tem que contar algumas contas a receber, renda fixa, que é o caixa do fundo, né? Opções de recompra, que são direitos ali, onde o fundo, na verdade, direito dos arrendantes, né? E acaba que dos arrendatários, e aí acaba que é uma obrigação do fundo, né? Que fica ali perdurada e vai aí até o final do contrato praticamente, né? Só não se concretiza caso o arrendatário aí não faça a opção de recompra. Aqui então são 66% de imóveis que o fundo tem. Mais para baixo a gente vê aqui a receita mensal por ativo, então a participação maior, como a gente verifica aqui, é do Coruripe, né? 15 centavos por cota. O Serpasa tem ali uma participação, quando o pagamento é integral, tem uma participação relevante, né? Aqui apenas 4 centavos por cota foi nesse mês de agosto, totalizando então aqui um total de receita de 88 centavos. Mais para baixo a gente fala sobre os pagamentos dos proventos. O fundo que tem a sua database aí no 18º dia útil do mês é o pagamento, né? Então ele anuncia no 13º dia útil, né? Que ele paga 5 dias úteis depois. Então 71 centavos, database desse relatório 31 de agosto. E aqui a gente tem o histórico aqui dos resultados, né, dos últimos 3 meses, dos últimos 12 meses aqui consolidado. A receita teve até um aumento, né, em relação a junho, manteve aqui a expectativa de julho,
né? CRI aqui também teve um aumento de receita e os outros estão bem estabilizados aí, fundo com a receita estabilizada em torno de 5,2 milhões. E as despesas teve uma pequena redução aqui de 500 para 590 mil reais. Fundo então gerando um resultado de 4,6 milhões, 78 centavos por cota e 71 centavos distribuído, 91% do resultado. A gente verifica aqui que no acumulado, o fundo então está com resultado de R$ 6,20 e distribuiu R$ 6,22. Então, distribuiu um pouquinho acima aí do acumulado. Tá? É importante a gente saber como é que estão as disponibilidades do fundo. Né? A gente viu que ele tem 16 centavos de resultado acumulado não distribuído, né? Que está aqui embaixo, mas vamos saber como é que está a disponibilidade total, né? Que esse acumulado aqui é só em relação aos resultados do fundo, mas o fundo tem a disponibilidade total ali onde a gente reflete lá nos ativos das demonstrações contábeis. Vamos lá então para o informe mensal, esse de agosto já, tá? Que inicia com o número de cotistas, o fundo aqui tem então 687 milhões em ativos, a gente vê que ele não tem uma alavancagem alta, né? Não tem passivos ali tão altos, porque o patrimônio líquido é 625, os passivos estão mais para baixo aqui. Ele tem atualmente 62 milhões em passivos, valores a pagar 4 milhões e 800, a gente não sabe o que é isso, né? Instrumentos financeiros derivativos é aquele direito, né, de exercer, do arrendatário exercer o poder de compra, acaba sendo uma obrigação que o fundo tem que registrar. E aqui para cima a gente vê a disponibilidade, né? Como a gente falou lá, a disponibilidade do fundo atualmente são de 16 milhões e meio, praticamente aí 4 vezes o seu resultado de caixa. Então interessante, o fundo tem 4 vezes aí o seu resultado de caixa, está até confortável aqui financeiramente. Voltando lá para o relatório, então tem aqui a carteira de ativos, né? Bem distribuída aqui em relação ao portfólio, né? Em relação ao perfil do locatário, a gente vê que uns são produtores de etanol de milho, açúcar e álcool, revenda de insumos e operador logístico, que é a maioria, né? Todos os contratos são atípicos, está um pouquinho de garantia aí. Não garante, mas dá uma garantia aí em relação à parte financeira do contrato. 100% do indexador IPCA, que atualiza os contratos, né? E o prazo de vencimento médio dele que é interessante, né? Quase 9 anos, maioria vencendo entre 2031 e 2035. Bom, os reajustes dos contratos só vão sofrer agora reajuste só em 2024. Mais para baixo que a gente verifica a carteira dos ativos, então, sua localidade, né? São 5 no Paraná, 2 em Goiás, aí um em cada aqui, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Espírito Santo. Tipo de contrato, a gente verifica que valor patrimonial e receita contratada é a maior RIED, né? A receita 25% vem da RIED. Aqui é a concentração geográfica, né? Mais ou menos ali centro-leste, sul, centro-oeste, será daqui do país. E no portfólio, a gente verifica aqui as participações que o fundo tem dentro dos cap rates, né, os retornos que ele tem dentro de cada ativo, 9,25 aqui no RIED, 9,55. É uma média até interessante aí em relação ao retorno médio aí dos ativos por ano, né? E a gente vê aqui o montante investido, qual tipo de contrato, aí é fácil, tudo atípico, né? Prazo dos contratos, quando foi a aquisição, tem toda aqui as especificações dos ativos do fundo, que são 11, né? São 2 CRIs e o restante aí são imóveis logísticos, né? Ou imóveis produtivos. E mais para baixo é o volume de negociação, né? Então a gente já falou que foi a média diária em agosto foi de 900 mil reais, o volume total de 21 milhões e 300 mil reais, e o preço aqui teve queda, né? A gente verifica que o preço deu uma queda aqui, ficou aí próximo aos 85 reais, 86 alguma coisa no final de agosto, e a rentabilidade foi negativa, né? A gente verifica que o gráfico de julho para agosto, né? O preço caiu aqui, o fundo ficou então com uma rentabilidade negativa de 7,8%, muito abaixo do que foi o IFIX no mês de agosto, que foi de 0,5% positivo.
E no ano, né, de 2023 ele já acumula aí uma rentabilidade negativa de 8,9, né? Só no mês de agosto caiu 7,8. Então realmente o mês de agosto foi um mês muito ruim para o Beta 11, ok? Então é isso aí. Esse aqui é o relatório gerencial de agosto do Beta 11, né? Uma pequena análise financeira aqui de comando caixa, né? Como é que estaria o patrimônio do fundo, os ativos, os passivos, o que eles compõem. Se você então gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas aí, né? Nas suas redes sociais, com seus amigos que investem também aí em fundos imobiliários, para estudar com a gente aqui, acompanhar os principais fundos imobiliários. É que a gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários aqui no canal. Claro que a gente faz a leitura somente de alguns aí, dois por dia. A gente faz pelo menos aqui a leitura assim que possível, né? Claro, a gente faz a leitura aqui no canal. E se você quer compartilhar suas informações também com a gente, use os comentários do vídeo aí, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.